Estamos em mais um encontro dos Guardiões da Água com a literatura e meio ambiente, e nessa segunda aula da série que iremos trazer ao público e nosso público. Esta aula tem por tema hoje um artista fiel a si mesmo, o contista Dalton Trevisan. Meu nome é Wagner Coriolano de Abreu, sou oficineiro de literatura no projeto Guardiões da Água, sou da área de letras, sou leitor de literatura desde o ensino fundamental, incentivado por professor de português, e o ensino médio, incentivado por professor de literatura e língua portuguesa. Fiz também a faculdade de letras, buscando sempre estar dentro do campo de literatura em língua portuguesa. E para hoje, então, trago um autor que é o Dalton Trevisan, vivo ainda, com uma obra enorme que aparece ao público em 1959 e vem até hoje, os dias de hoje. Basicamente formada de livros de contos, e ele tem um romance, A Polaquinha. Para o tema de hoje também, dentro dessa perspectiva dos Guardiões, fiz a seguinte anotação. Nós estamos numa relação de meio ambiente e literatura, sabendo que é uma relação visceral, histórica e necessária. Faz pouco tempo, o músico e professor de literatura José Miguel Wisnik escreveu e publicou um longo ensaio a partir da obra de Drummond, intitulado o ensaio dele de Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Neste ensaio ele explora o que foi o processo de retirada de minérios do solo em Minas Gerais, de modo geral, e especificamente ele trabalhou a questão da mineração na cidade de Itabira, onde Drummond viveu a sua juventude, a sua infância, e depois ele partiu para o Rio, mas aquelas memórias sempre voltaram nos seus poemas ao longo da obra. Drummond registrou ao longo de sua obra o impacto de ver sua cidade natal, Itabira, ser desmanchada pela ação da retirada de minérios. Então talvez nessa expressão esteja a síntese do que aconteceu. A cidade foi sendo decomposta, foram tirando. E essa é uma relação que pode ser dada como exemplo para termos novamente uma contribuição forte da área de letras para o entendimento do campo ambiental no nosso país. Eu entro imediatamente ao tema da aula, que é um artista fiel a si mesmo, dado esse título, porque, como fiz a referência inicial, a obra de Dalton Trevisan, ela apresenta uma repetição de temas constante, reescrita constante, desde os primeiros livros, Novelas Nada Exemplares, que o tornou famoso em 1959, e depois os livros que vieram depois. Cemitério de Elefantes, Vampiro de Curitiba, Dinorá e Outros Mistérios. E ele tem uma particularidade, esse escritor, que ele, para além de repetir os temas, constantemente reescrevendo esses contos, ele é um homem recluso. Nós temos dados de quem o procurou ao longo desses anos todos, e para essa reclusão, que ele nasce em 1925, se nós formos fazer uma conta, nós temos 95 anos. E a gente tem uma obra muito assim dinâmica, até a metade da segunda década do nosso século. Essa obra ainda está dinâmica, ele publicou ainda na primeira metade da primeira década, publicou livros novos, e vem essa obra se espalhando. Vive numa casa simples, ele teve uma formação no direito, mas sempre se dedicou à literatura, vive numa casa simples. E se a gente vai ler os contos, e por essa capa que foi apresentada, se vê que o Dalton está sempre desafiando a moral vigente da sociedade. Ele está da moral da sociedade não só curitibana, Vampiro de Curitiba, vai aparecer sempre essa dupla na literatura dele. Esse é um título, mas vai aparecer essa dupla. A figura do vampiro, que ele vai recriar dentro da literatura dele, como uma atmosfera de angústia, uma atmosfera de redescoberta de sentidos sombrios da sociedade, e é o Curitiba, a cidade, ele vai sempre circular na cidade. E ele vai dizer que essa cidade, ela tem uma particularidade de ser assim, ele diz assim, essa cidade é uma província, ela é um cárcere, ela é um lar. Ele usa essa expressão, ela é uma província, ela é um cárcere, ela é um lar. Ele faz sempre um jogo duplo entre a busca da liberdade, a busca de abertura dentro do universo da linguagem e, ao mesmo tempo, a reclusão e a ameaça de ser vampirizado, de ser sugado, de ser tirado, nesse sentido, o vampiro. Há trabalhos hoje, estudos desenvolvidos sobre a linguagem do vampiro na literatura de Dalton. Mas eu fico com essa primeira referência e passo para dois pontos que me interessam.
Então, o primeiro ponto, o Dalton fica famoso por um conto que foi publicado em 79, já tinha 20 anos de estrada na literatura, e ele fica famoso, que é um conto intitulado Uma Vela para Dario, no qual a personagem Dario sai para ir a alguma caminhada na cidade, passa mal, se encosta numa parede, vai caindo, e aí o conto, que é um conto pequeno de uma página, ele se torna um conto assim tão visceral pelo fato do que acontece, da descrição, é uma descrição quase de uma página de jornal, em que o escritor vai com toda a sua maestria, com todo o seu cuidado de elaboração e de artesania do texto, ele vai nos dando passo a passo tudo o que essa personagem, esse Dario que cai, que só descobrem pelo documento inicialmente que eles têm esse nome, ele vai sendo, talvez a palavra seja despossuído, ele vai sendo tomado e retirado, os transeuntes vão passando e vão tirando coisas daquele corpo. E aí chega o serviço de atendimento e não atende porque não sabe quem é, e chega outro serviço para levar e não levam porque não sabem quem vai depois acertar a corrida do carro, e por fim está ali aquele cadáver estendido e o menino. Então, não se trata apenas de dar assim, uma linha do que está implicada nessa história, mas se trata de aguçar a curiosidade de um leitor para, poxa, o que há de diferente num relato como este, tão brutal, um relato tão frio, o que há de diferente nesse relato, nessa fronteira com a literatura? Como vimos na primeira aula, a literatura tem fronteiras entre a linguagem de todo dia, ou a linguagem usada em diversos campos do conhecimento, e aquela linguagem mais específica usada pelo artista para produzir os efeitos, sem pretensão de produzir, mas ele produz uns efeitos de nos tirar de uma situação de conforto perante, ou de uma certa certeza perante um relato, no nosso entendimento, compreendendo que, poxa, eu fechei, é isso que é possível se entender, e o artista nos convida, ele nos puxa, no caso do Dalton, ele nos puxa com os temas dele, os temas assim picantes da sua literatura, para a gente voltar mais um olhar a partir do texto, daquela situação, daquela cena, para descobrir novos sentidos, para pensarmos novos sentidos. Vampiro não é um elemento, vampiro é um ser, né? O vampiro é um ser, para muitos, imaginativo, para outros é um tanto menos imaginativo. Há pessoas que usam, inclusive, de uma forma muito assim, direta, quando diz vou vampirizar alguém, eu vou tomar essa pessoa fisicamente ou corporalmente, o contato corporal, o vampirismo que há nas relações sensuais, nas relações amorosas, mas o tema do vampiro ele vai aparecer na literatura, não só na literatura brasileira, que no caso mais específico de Dalton Trevisan, mas vai aparecer na literatura do século XVIII, mas já no século XIX, na literatura inglesa, na literatura europeia. E entre nós tivemos um estudo muito interessante de José Luiz Aidar e Márcia Maciel, O que é Vampiro, de uma série da editora Brasiliense, em que eles exploravam os temas específicos, nos dando várias possibilidades de tomar os conceitos e aplicar. No caso do Dalton, é possível fazer uma aproximação, como já foi apontado, com a literatura do romance gótico. Então, de modo que esta aula de hoje, esse primeiro contato, Quem Tem Medo de Vampiro, é um texto do Dalton, e o vampiro vai aparecer em várias ocasiões na sua obra. Não só o vampiro, mas a cidade, as angústias, os problemas do cotidiano. Encerrando o nosso encontro de hoje, já com vista ao próximo encontro, já digo que eu gostaria de conhecer um pouco mais as ideias do meu público, que se você gostou dessa aula, curta a nossa página no Facebook, no YouTube, no Instagram, a página do SEMAI, que está com este projeto Guardiões da Água, junto com a Secretaria de Cultura e a página, então temos a página da Prefeitura. Curtam nossas páginas, aproveitem bem essas aulas, divulguem para os amigos, para os conhecidos, para a sua comunidade e nos nossos grupos onde estamos com diversas oficinas para sensibilidades e para conhecimentos das relações das artes, da possibilidade de se falar sobre o meio ambiente de um modo que seja positivo e que possa também levar outros a se sensibilizar e na proteção, no cuidado e na expressão do meio ambiente.